Boa noite, galera. Estamos aqui para mais uma entrevista. Hoje com Joel Caetano, cineasta, roteirista, ator, trabalha com efeitos visuais, efeitos especiais visuais, né, Joel? Pode ser isso, né? Também é. Legal. Lembrando que também vai estar disponível a entrevista no Spotify. Para quem tem o hábito de usar a plataforma aí do Spotify, vai estar disponível lá. Beleza? Joel Caetano, prazer em conhecê-lo. Muito obrigado por você ter aceitado aí participar. Acredito que já era para ter acontecido antes, né? Mas, enfim, tudo no Cara, seu tempo. grande prazer participar. Muito obrigado pelo convite aí. É uma grande honra falar com o seu público. E poder falar um pouquinho sobre cinema, né? Que é uma coisa que a gente ama, né? Ainda mais cinema de gênero, né? No Brasil. Sim, É uma coisa rara, assim. Apesar de já ter aumentado bastante, a gente está lutando ainda para conseguir aí cada vez mais levantar esse tipo de cinema no Brasil e mostrar para o público, né? Fazer ele chegar ao público. Então é sim. sempre bom ter uma plataforma assim para a gente poder falar um pouco sobre o nosso trabalho. Sim, o legal aqui é que nosso canal era de música, né? Agora eu estou abrindo para diretores, escritores, então a galera da música já conhece os diretores já conhecem a galera da música, e vira É, um balaio de gato aí. esse intercâmbio é necessário, né? Afinal de contas, está tudo interligado, né? Cinema com Sim, música. Então, é o tipo de cultura que a gente gosta e acho que é bom difundir mesmo para todo mundo aí, misturar todo mundo, acho que vale a pena. legal. Ô, Joel, eu conheci o seu trabalho através daquele curta Missão Berço Esplêndido, que é de 2021, se eu não me engano, né? Sim, é o mais recente, né, que eu fiz. É uma experiência nova, primeiro animação que eu fiz, né? Stop motion. E, poxa, rodou bastante, assim, tô bem feliz com o resultado dele. E é um curta que eu tenho um carinho muito grande, assim, principalmente pela temática dele, né? Primeiro que é uma ficção científica, né? Uma coisa que eu amo também. E segundo pela temática também, ele tem um pouco ali de contestação política, social, né? Que eu quis trazer nessa história. E partiu de várias inquietações, aí, de ideias que eu tinha, né? E que eu queria colocar para fora. E fiquei muito feliz de poder fazer esse tipo de trabalho. Pô, legal pra caramba. Eu gostei muito do conceito, é atual, o curta é atual, o conceito é atual, e eu acredito que, sei lá, daqui 20 anos, talvez isso vai continuar sendo atual, né? Ele parte dessa coisa, né? A gente vem em ondas e ondas aí de totalitarismo, de conservadorismo exagerado, E culminou que 2018 para mim foi um ano muito difícil, né? Por conta de várias coisas que aconteceram no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, né? E eu comecei a ter essa ideia de criar essa história, baseada em várias outras referências aí que a gente vai ter, de Admirável Mundo Novo, enfim, é, outros 1984, né, e outras histórias assim, e toda aquela coisa do paradoxo do avô, né, de você voltar no tempo para matar ali o personagem que é o vilão, né, mas eu quis trazer uma outra visão, né, desse tipo de paradoxo, e ao invés de me vingar ali do algoz, trazer para ele uma outra oportunidade ali de conhecer outro tipo de vida, né, e, enfim, se eu falar mais, vou dar spoilers do curto, assim, e é isso, assim, né, mas ele é uma ficção, uma coisa muito incrível, assim, porque o stop motion, ele é como se você estivesse fazendo cinema em câmera muito lenta, né? Então você vai lá, mexe o bonequinho, mexe mais um pouquinho, e é mágico quando você vê ele se movendo depois, né? Então é muito trabalhoso, demorou bastante para fazer. Eu tive que fazer todos os bonecos, todo o cenário. Eu fiz bem no começo da pandemia, então foi uma produção totalmente independente também, né? Eu peguei todo o material que eu tinha aqui em casa, montei um pequeno estúdio e eu e a Mariana Zani, que é minha produtora, a gente produziu esse curta e eu fiz a animação dele. Então, deu bastante trabalho, mas assim, o resultado eu fiquei muito feliz. Quero fazer mais, né? Quero aprimorar mais a técnica. Né? Ele tem aquela animação, ele parece aquela animação mais antiga, né? Ele tem aquele caráter bem nostálgico que eu acho que para nós, né, da nossa cidade, pelo menos para mim, assim, é muito bom de ver também. Sim, eu achei muito E foi uma legal. coisa que foi feita de propósito, porque eu não conseguiria fazer com os recursos que eu tinha aqui uma animação muito detalhada, né? Então, assumir aquela estética para trazer também essa nostalgia e tal, e falar com esse público, né, que acho que é o público interessante também de passar essa mensagem, né? Então, usar o stop motion, usar a animação para passar esse tipo de mensagem, acho que foi muito bacana, assim. E, poxa, eu fico muito feliz com o resultado dele mesmo.
Pô, é interessante que o cinema, né, cara? O cinema é uma coisa que é quase impossível fazer sozinho, né? Cinema é uma coisa que você tem que trabalhar em grupo, em equipe. E o stop motion caiu bem, né? Porque em tempo de pandemia, você fez isso em tempo de pandemia. Tá certo que o trabalho deve ter sido triplo, né? Eu acredito né, que deve ter sido bem trabalhoso, mas você Sim. conseguiu fazer mais você sozinho, assim, né? Com uma ou outra ajuda. Cara, eu venho do cinema independente, né? Que o pessoal chama de cinema de guerrilha e tal, e cinema independente, cinema de baixo custo, enfim, tem vários nomes para isso, assim. Então, eu acabei aprendendo várias funções dentro do cinema, e uma delas também é essa parte de efeitos especiais, modelagem, para algum tipo de prótese, ou fazer algum tipo de boneco e tal. Já tinha feito um pouco de stop motion no meu outro curta, que é o Casulos, que a gente pode falar dele depois. Já tinha feito bonecos para ele também. E foi só uma progressão natural. Eu tinha feito um trabalho para o Sesc, chamado Nordeste Fantástico, que até um dos bonecos está aqui, ó, que é o Cabra Cabriola, que é esse bonequinho aqui, né? Que era uma instalação artística, né, que nós fizemos para o Sesc, e é um boneco de stop motion, ó, você vê que você mexe, ele fica. E foi uma Legal. experiência muito bacana, assim, eu vi que tinha um potencial enorme, né? E aí eu tive essa ideia para fazer esse roteiro, e aí logo pensei em fazer em stop motion, né? Porque acho que ele casa muito bem com a ficção científica também, então eu podia criar um mundo ali sei lá, um mundo diferente, né, ali com aquela história, né? E tinha bastante efeito e tal, então seria bem difícil fazer ele com live action, ainda mais na pandemia. Por isso que eu optei por essa técnica, assim, cara, para mim foi mágico, assim, eu quero fazer muito mais filmes de stop motion, porque é muito bonita essa técnica, é uma técnica que não pode morrer, assim. Pô, muito legal, eu gostei muito. Gostei muito mesmo. Foi tanto que Obrigado. esse curta vai sair naquele meu livrinho lá. Massa, o prazer, uma honra. É, já vamos voltar um pouco no tempo aqui, cara. Tá certo que no flyer que eu fiz, estava escrito que você era só cineasta, porém você não é só cineasta, né, cara? Você é diretor, roteirista, ator, trabalha com efeitos especiais. O que veio primeiro nessa lista, assim, cara? Cara, eu sempre fui uma pessoa muito um contador de histórias, assim, sempre vontade de contar histórias, né? Então, eu comecei lá na minha infância, tentando fazer história em quadrinhos, né? Mas por conta das diversidades da vida, das dificuldades, até uma falta de orientação, eu acabei largando um pouco isso. Mas por conta disso, eu acabei aprendendo a desenhar um pouco, né? Quando eu fui fazer a faculdade, em 2001, estava muito interessado em fazer artes plásticas, até para retomar essa coisa dos quadrinhos, né? Eu sempre gostei muito de quadrinhos, sempre li muito, assim, desde criança. Praticamente aprendi lendo quadrinhos, né? E aí, quando eu fui fazer a faculdade, eu me interessei muito, pesquisando o que eu queria fazer e tal, me interessei muito pelo audiovisual, porque ele unia tudo que eu gostava, a imagem, né? O som, eu sempre gostei muito de música também, e tudo isso em movimento, com cor, com, sabe? E com a possibilidade de contar histórias, né? E isso também casou com o advento da câmera digital, né? Que estava se popularizando na época, né? Então, era muito mais fácil ali você produzir filmes, né? Você não precisava só da película para fazer um filme, né? Naquela época ainda havia muito preconceito ainda com o cinema digital, mas era o que eu conseguia usar para produzir, né? A gente usava câmeras bem rudimentares ainda, né? Eu lembro que eu filmei o meu primeiro curta com uma Hi8, né? Que já era uma câmera antiga para a época, né? Mas a gente foi fazendo, foi aprendendo. E aí acabei optando pela faculdade de rádio e TV, né? Que também tinha vários professores de cinema. Tive até aulas com a Suzana Amaral, que é uma grande cineasta, assim, fez A Hora da Estrela, né? Um filme muito consagrado aí. E foi muito bacana para mim essa experiência de poder fazer e estudar cinema e TV e audiovisual. E a partir dali eu comecei a fazer meus curtas na faculdade mesmo ali, né? Com a equipe que eu tinha montado ali. A gente sempre estava trocando, mas sempre junto eu e a Mariana, que é minha produtora, né? E a gente sempre produziu os curtas, sempre trabalhou e sempre fez curtas diferentes de várias temáticas. E o independente, né, o baixo orçamento, ele casa muito bem com o terror, né? Eu costumo dizer que, por exemplo, para fazer um punk rock você precisa de 4 acordes, né? Para um curta de terror você precisa ter sangue, um ator meio canastrão e uma câmera. E aí você consegue fazer um curta de terror legal, se você, né, souber utilizar bem esses recursos. Isso não quer dizer que tem que ficar tosco ou mal Sim, feito, a não ser que seja a sua proposta. intenção, Né? né? A não ser que seja a intenção. Mas dá para você fazer e fazer um curta legal e as pessoas assistirem e se divertirem, né? A gente fazia muito para isso, assim. Eu tinha muita vontade de ver filmes de terror brasileiro, filmes de ficção científica, e aí foi que eu comecei a fazer, e, poxa, eu não parei mais até hoje, assim, já são quase 20 anos, aí, mais de 20 anos, na verdade, trabalhando com cinema e com audiovisual,
E quero fazer muito mais coisas ainda. Legal, Joel. Qual foi o primeiro curta que você fez, Joel? Eu fiz um curta chamado Afrodite, que foi esse que eu falei que eu fiz com uma Hi8. A gente estava no primeiro ano da faculdade e não era, os professores não incentivaram muito a gente a começar a produzir. Mas, de certa forma, eles estavam certos, né? Porque a gente não tinha conhecimento nenhum, né? Mas eu era muito... O grupo que eu estava ali, enfim, nós éramos muito... Tinha muita vontade, né, para produzir, assim. E eu escrevi um roteiro chamado Afrodite, né? Um curta. Basicamente, é uma história de uma mulher que está conversando com o marido na cozinha e ele está pedindo para ela devolver algo para ele e você descobre que ela tinha cortado, decepado o membro dele. Ele estava querendo pedir para ela devolver para ele poder reimplantar, né? Mas assim, é tudo muito rápido, aí tem uma cena com sangue e tal. E é um filme que assim que a gente fez e foi muito bacana que a gente passou ele na faculdade de uma forma meio clandestina por causa do tema, né? E a galera adorou e tal, e a partir daí a gente começou a produzir várias coisas na faculdade. Então esse foi o nosso primeiro curta. Assim, ele passou em alguns festivais na época, mas a gente nem tinha essa noção ainda do que era festival, era só uma coisa meio que para experimentar mesmo, né? E a partir daí a gente começou a produzir vários curtas de terror, de ficção científica na faculdade mesmo. Legal. Eu estava vendo aqui a ficha sua aqui, você tem, puta, você tem bastante filme já, né, cara? Tem bastante coisa já produzida, né? Sim, a gente, poxa, acho que cara, deve ter uns 12, 15 filmes curtas, assim, né? Por aí, de 12 a 15, eu acho, nem... A proposta que você sobre curtas, você se considera um diretor de curta-metragens? Cara, eu tô, por enquanto, sim, porque eu só fiz curta-metragens, né? Então não posso nem dizer que eu fiz um longa, sou um diretor de longa, mas eu tenho trabalhado já em projetos para longa, tem alguns roteiros prontos, eu ganhei 2 editais já de roteiro de longa, e é uma progressão natural. Eu não quis me adiantar muito para fazer um longa, porque eu queria ter um mínimo de condições para fazer. Não estou falando da condição ideal, nem nada, mas ter o mínimo de condições para fazer um projeto bacana, assim, né? E as histórias que eu escrevi não cabiam no baixo orçamento ainda. Então, eu estou agora já namorando essa possibilidade de fazer um longa e tenho trabalhado em prol disso. Assim, meu próximo projeto é um curta, né, que nós ganhamos edital do PROAC, que é um curta chamado Arapuca. É o primeiro edital que eu ganho de curta, os outros curtas foram todos feitos de forma independente, esse foi o primeiro edital. Nossa. Mas depois dele eu quero trabalhar com longas. É uma vontade que eu tenho e eu acho que é uma progressão natural do meu trabalho. Hoje eu estava vendo aqui, cara, você tem bastante curtas premiados, né? O Gato, Encosto, Judas, Casulo, Inside, Scratch, Cova Humana. É isso, né? Esses Esses são prêmios. os mais recentes, assim, né? Né? Porque eu comecei, tem os do começo, mas os mais premiados são esses mesmo. Esses prêmios, eles são prêmios de festivais de cinema nacionais e tem também internacionais, né? Eu estava vendo alguma coisa sua, que estava passando bastante coisa sua em outros países, né? É isso, Sim, né? uma das características que eu tenho, assim, é de mandar meus filmes para tudo quanto é lugar. Onde tiver um festival rolando, eu mando, né? Que eu penso que os filmes são feitos para serem vistos, né? Independente se vai ganhar prêmio ou não, mas se puder ser exibido, para mim já é um grande prazer. Eu quero que as pessoas vejam, conheçam o trabalho, né? Até porque todas as histórias que eu escrevi, principalmente a partir do Encosto, que é um filme de 2013, são histórias que eu quero contar e tem alguma coisa a contar, né? Foi um amadurecimento do meu trabalho e tal, que eu queria mostrar para as pessoas. E assim, eu mando para o mundo inteiro, né? E nisso eles acabam passando até em bastante festivais, assim. O Encosto, por exemplo, é um curta que passou em mais de 100 festivais, ganhou diversos prêmios, não só no Brasil. O Judas, acho que ganhou, se eu não me engano, uns 12 ou 13 prêmios, ganhou prêmio fora do Brasil também. Enfim, todos eles ganharam algum prêmio no Brasil e fora, assim, né? Mas o mais importante, além dos prêmios, que é muito legal, assim, fico muito feliz de ganhar, é realmente essa possibilidade de passar os filmes para o máximo possível de pessoas, né? Já que o curta tem poucas janelas de exibição. Então, a nossa janela maior são os festivais, né? Então, a possibilidade de passar para o público para conhecer meu trabalho é muito bom, né? Uma das coisas mais legais que aconteceram comigo nos últimos anos foi 2 curtas que eu tenho, que é o Judas e o Encosto, terem sido adquiridos pelo canal Space, né? E ficaram na programação e foram repetidos várias vezes assim, no canal Space. Isso para mim foi muito legal, porque chegou num público muito amplo, né? E Pois muda é. até a relação do público com a gente, assim. Mais pessoas vieram falar comigo sobre os trabalhos, sobre os filmes, né? Isso é muito bacana, assim. Então, um curta conseguir essa janela é muito bacana, sabe? É
coisa que eu fiquei muito feliz mesmo. E essa é a nossa luta, né, de conseguir mais espaço para poder exibir, para que os filmes cheguem ao público, né? Eu penso que se o cinema de gênero brasileiro, cinema independente, sobretudo, chegar ao público, né, eles vão gostar muito, vão se interessar e vão consumir mais, né? Então essa é a nossa luta diária, assim, como produtores de cinema, né? Pô, é legal esse lance da Space, né? Colocar os curtas. Tá, eu estava vendo aqui na sua ficha justamente sobre isso. Muito legal. O Space é um canal grande, né? Sim. Ele é um canal de TV paga, mas ele poxa, é um canal grande, né? Sim, foi uma negociação bem extensa, assim, demorou algum tempo para a gente conseguir esse espaço, assim, né? Mas eles gostaram do material, eu insisti bastante e acabou que eles acabaram adquirindo e, cara, foi uma vitória, acho que não só para mim, eu penso, né? Porque outros curtas também podem posteriormente ser vendidos para eles, né? Ou para outros canais, né? Eu acho que o curta ele tem uma característica muito interessante, que é essa coisa de contar histórias curtas, contundentes, né? E já ir direto ao assunto, né? E eu acho que se tem pouco espaço ainda de exibição para curta, né? Eu acho que tinha que ter mais, assim. Sim. Que tem muita gente produzindo, muita gente muito boa produzindo, não só com editais, mas também com dinheiro do próprio bolso ou com outros incentivos aí. E tem muito filme bom, assim, se vai em festivais de curtas, nossa, é um deleite, assim, de ideias, né? Eu acho que fica muito só nesse campo do portfólio ou daquela coisa assim, é um filme que eu fiz para aprender e tal, mas não, tem muita coisa cara, tem cara que faz carreira em curta, eu sou um desses, entendeu? Quero ir para longa, claro, um grande objetivo, mas eu não descarto a qualidade dos curtas que eu fiz e o carinho que eu tenho por esses projetos, assim, eu acho que é outro tipo de projeto, não é um ensaio para um longa, é um projeto que se contém ali naquele período naquele tempo ali, né? Então, acho que tem que se entender o curta de outra forma, eu acho, tá? Né? Então, também mais uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar também sobre o meu trabalho. Legal. Esse lance do curto, eu estava fazendo uma pesquisa, né? Que os curtos começaram com animações, lá no início, lá, né? Sim. Década de 20 ali. E Aham. eu estava vendo que antigamente, eu não sei se foi no Brasil, não era no Brasil ou em outro lugar, geralmente os curtas eles passavam antes de um longa-metragem no cinema, numa Sim. sessão de cinema. Poderia voltar a acontecer isso, né? Porque Eu acho que tinha tem uma lei, né, que era, isso, eu não sei se, na verdade, se essa lei se ainda existe ou o pessoal não leva em consideração, eu posso estar falando alguma coisa assim, sem dados aqui, mas existia uma lei que tinha realmente essa abertura e realmente passava e se perdeu isso com o tempo, né? Eu acho que, cara, às vezes, sei lá, às vezes eu torço muito e às vezes fico muito feliz quando eu vejo um curta, que a Netflix compra um curta, por exemplo, né? Ou qualquer outro tipo de streaming. Eu acho que tem que se é, abrir espaço para que essas obras sejam vistas, né? sim, Como eu disse, eu acho que tem histórias que só dá para contar num curta. Quando eu escrevo um curta, eu não fico escrevendo esse curta pensando ele virar um longo. Eu escrevo um curta que se contém nele ali aquela história e todas as estratégias para contar, narrativas para contar aquela história em um curta, entendeu? E eu acho que eles por si só já se vale, assim, sabe? eu acredito que se voltasse esse lance, ia se tornar popular de novo, porque eu acredito que o curta, em uma certa época da história, ele foi popular. Se voltasse esse Sim, lance de passar, sei lá, por qualquer filme aleatório, passasse um curta, porque o sim. curta, cara, ele vai ter 15 minutos, 10 minutos, tem curta de 5 minutos, Uhum. né? E aí, É, quem vai assistir já vai ganhar, né? Vai ganhar de presente exatamente. uma obra a mais para ver, né? Sim, eu acho que é um baita incentivo para quem produz, né? É, E tem essa coisa de ser uma história única também, um tipo de narrativa diferente, né? E como você falou, todo mundo ganha, né? O espectador vai ganhar também, que vai ver obras mais independentes, com outros vieses, entendeu? Acho que é bem interessante, assim, e faz falta isso, cara. A gente, como eu falei, a gente só tem janela de exibição realmente, assim, maior parte em festivais, né? E, poxa, eu poder exibir em outros locais, no cinema mesmo, antes de um filme, ou até na TV ou streaming, sempre é uma grande conquista. legal. Hoje vamos falar um pouco sobre seu trabalho com efeitos visuais, cara. Como que é isso? Como você se interessou pelos efeitos visuais e qual foi os seus primeiros trabalhos nisso? Cara, eu sempre gostei muito de ficção científica e terror, né? E, é claro, existem vários filmes de terror ou ficção científica, né, que não usam o advento dos efeitos especiais, né? Mas a sua grande maioria a gente sabe que os efeitos especiais são algo essencial, né, para contar as histórias, né?
E eu sempre gostei muito, assim, eu sempre gostei desses mundos mágicos, né? Como eu falei, eu cresci lendo muito, lendo livros de fantasia, de ficção científica, de terror, e quadrinhos, né? E assistindo, consumindo esse tipo de material. E sempre sonhei em poder trabalhar com isso, fazer algo assim, pelo menos no Brasil, né? Que não fosse eu fazendo, mas que, sei lá, que alguém fizesse. E quando eu comecei minha carreira, eu comecei a estudar, né, as possibilidades de como fazer isso. E como eu te falei, essa coisa do cinema digital facilitou bastante, né? Hoje, com um clique, você recorta um chroma key, por exemplo. Né? Você tem ali aquele fundo azul e você consegue, com um clique, recortar. Né? Então, isso facilitou muito, assim, né? Antigamente era um processo químico e tal, era muito mais difícil, né? Então, com toda essa facilidade, né, se tornou muito mais viável fazer efeitos especiais, mas eu sempre estudei muito essa coisa de como usar os efeitos especiais a favor da narrativa, não só como, vou fazer um filme, vou pensar no efeito e depois vou fazer um filme para mostrar esse efeito. Não, eu Hum. penso no filme, né? E se houver necessidade de efeito especial, eu vou tentar reproduzir esse efeito especial. Tem um amigo meu que é o Thiago Amaral que ele fala uma coisa interessante. Se alguém já fez, a gente consegue fazer também. Né? Então, Boa. isso é muito bacana. Ele também é um cineasta, um amigo meu. Um grande abraço para ele, se ele for ver essa. E, e eu penso nisso. Se alguém já fez, a gente vai conseguir fazer também. E foi quando eu comecei a fazer o meu primeiro curta com efeitos especiais. Foi um fan-filme de Star Wars, né? Onde eu, maluco, gravei na faculdade, assim, acho que no segundo ano da faculdade. E a gente gravou ali num chroma key, com espadas feitas de PVC, né? A gente montou, fez espadas. Minha mãe costurou a roupa do Jedi, né? Que minha mãe tinha uma máquina de costura e tal, sabia fazer os cortes lá. E a gente fez esse filme e eu fiz todo o cenário em 3D, né? E as espadas, né? Com aquela sabre de luz no After Effects e tal. E aí, poxa, me apaixonei também por essa coisa dos efeitos especiais. Em paralelo, eu comecei a estudar isso também, além da parte de roteiro, né? De direção, enfim. É, e aí fui fazendo os meus trabalhos, sempre que pediam algum efeito especial, ia lá, aprendia a fazer e reproduzia ali nos meus trabalhos. Nisso, algumas pessoas começaram a me conhecer por esse tipo de trabalho. Um deles foi o Rodrigo Aragão, né, que é um dos caras mais legais aí, que fazem filmes mais legais no Brasil, Sim. né, que a gente tem uma parceria muito grande, assim, e ele me chamou para fazer alguns filmes dele, e o primeiro filme que eu fiz, assim, para outra pessoa com efeitos visuais foi o Mar Negro, que é um filme, acho que de 2013 também. Eu fiz o color desse filme, color grading, e fiz os efeitos visuais. Tinha uma baleia gigante, tem uns zumbis que são amassados pela baleia. Enfim, tudo que tinha de efeitos visuais ele pediu para eu fazer. E foi muito bacana. E depois eu fui fazendo, cara. Fui fazendo meus trabalhos também. E aí, agora, o último filme dele, que é O Cemitério das Almas Perdidas, tinha muitos planos de efeitos, assim, né? E era um projeto grande, já com lei, um filme de 2 milhões, né? O maior filme do Espírito Santo ali em valor, né? E ele me chamou para fazer os efeitos visuais de novo, cara. E, poxa, a gente ganhou prêmios de efeitos especiais nesse filme. Um filme que foi muito falado pelos efeitos, tanto né, práticos que ele fez, como os efeitos visuais. E a partir daí, outros cineastas começaram a me chamar, né? Tem um pessoal lá do Espírito Santo que me chama, lá da Finórdia, que é uma produtora lá do Espírito Santo, a Pique Bandeira, o Marco Dutra, eu já trabalhei em 2 projetos com ele, agora o último, Enterre Seus Mortos, né? Que ele vai lançar, acho que o ano que vem ou depois. Eu estou trabalhando nele também, um projeto grande da RT Filmes, do Features, né? Da RT Features do Rodrigo Teixeira, né? Então, a partir desses trabalhos, as pessoas foram vendo, foram me chamando. Foi algo meio natural, né? Eu estudo bastante essas coisas de efeitos visuais, que eu gosto bastante, assim. E, cara, tenho me especializado nisso também. É uma coisa que eu gosto bastante, assim. Não deixando de lado o meu lado roteirista, nem diretor, mas é algo que eu gosto de fazer também, assim, em paralelo. Ô, Joel, esse lance dos efeitos visuais, efeitos especiais, ele também tem aquela parte mais analógica, né? Do Uhum. tiro. Isso, Sim, isso engloba também em efeitos, né? Visuais especiais, né? sim. Existem 2 tipos de efeito que a gente fala. O prático, que é esse efeito que é tiro, um corte, sangue, tudo que você vai gravar ali durante o projeto, na hora que você está gravando, né? Que vai aparecer na câmera. E o que é colocado depois são os efeitos visuais, né? Geralmente, eu faço também efeitos práticos, né? Não sou tão especialista como o Rodrigo Aragão, o Capel Furman e outros caras aí que são incríveis aí, né? Nesse tipo de trabalho, né? Mas eu trabalho mais com os efeitos visuais, né? Que é
porque é depois, né, que é gravado, né? Então, geralmente eu vou para o set para ajudar ali a bolar como vai ser filmado, né? Para facilitar depois na hora de inserir esses efeitos visuais. E trabalho em conjunto com essa galera que faz os efeitos práticos, né? Então, por exemplo, nesse trabalho do Marco Dutra, eu trabalhei em conjunto com o Rodrigo Aragão. Então, tudo foi... Nós tivemos reuniões com o diretor, em conjunto, e fomos bolando plano a plano, né? Que tinha os efeitos, o que é necessário fazer prático, o que era necessário fazer visual e como filmar isso para que desse certo, né? Então, é um conjunto ali. O cinema, né, em si, principalmente filmes grandes, assim, a gente tem que trabalhar sempre em conjunto ali, o diretor com a direção de arte, com os efeitos visuais, os efeitos práticos, com a iluminação, né, para que tudo consiga chegar ali no visual que o diretor quer, né? Então a gente trabalha muito em conjunto mesmo para conseguir trazer essa visão do diretor. Muito bom. Ô, Joel, você está há tanto tempo já, cara, né, nesse mundo do audiovisual, do cinema, cara. Eu queria saber de você, assim, a sua visão de como é, cara, fazer cinema no Brasil. Era uma luta, né, constante, né? A gente batalha muito, assim, ainda mais a gente que trabalha no independente, né? A gente não consegue, às vezes, viver só do cinema, né? Assim, a gente vive de cinema, mas nas bordas do cinema, às vezes, né? Por exemplo, eu dou aula, dou cursos, né, de cinema, faço instalações artísticas, eu trabalho em projetos dos outros, né? E tudo isso gera minha renda, assim, para poder sobreviver de cinema. Hoje eu vivo exclusivamente de audiovisual, né? Trabalho como roteirista também. Estou trabalhando agora num roteiro para um longa, mas já saí de 2 roteiros de série agora que eu trabalhei, né? Um é para um projeto que vai tentar ser vendido e outro é de um projeto que já foi exibido, que é o Latasha, que é uma série que está no YouTube da Finórdia Filmes, né, do Espírito Santo. E tenho trabalhado como roteirista também. Agora estou trabalhando com eles também num roteiro chamado Pirâmides, né, que é uma ficção científica, que já ganhou edital, vai ser filmado. A gente está dando um trato final no roteiro, né? E é isso, cara. A gente vai trabalhando de tudo um pouco. Eu trabalho com efeitos, né? Tô nesse filme do Marco Dutra também. Logo eles estão editando e logo vão me passar os planos para eu fazer os efeitos visuais, né? E tenho também o meu curta para filmar esse ano. Então, assim, cara, é muita coisa, né? Então, para viver, você tem que saber fazer um pouco de tudo, ou então se especializar muito em uma coisa e trabalhar muito em filme, pular de filme para filme, né? A gente tem tido dificuldades aí em relação às leis de incentivo, né? Muita coisa tem sido cortada, vem diminuindo. Infelizmente, assim, a cultura no Brasil não é a prioridade e deveria ser, né? E isso dificulta bastante nosso trabalho também. Creio eu que a gente vai, né? Pelo menos eu que veio do independente, assim, eu fico tentando buscar alternativas para continuar produzindo, né? Eu sempre produzi independente também, então não vai ser por isso que eu vou parar também, entendeu? Então são percalços que a gente tem, mas eu acho que o cinema sempre consegue perseverar e continuar, enfim, se reinventando e criando novas histórias, né? Então sempre acredito nisso, assim. Com certeza, cara. Cinema, eu vejo também o cinema, a música, né, cara, a literatura, a galera aí é uma luta para todo mundo e a galera tá produzindo, né, velho? A galera não para, tá Sim, fazendo. Eu vejo, a hora quando você entra num mundo assim como o cinema, como a literatura, você pensa que não, ninguém tá fazendo nada, né? A hora que você vê tem uma galera fazendo coisas e coisas e mais coisas e de uma forma bem independente, né? Porque sim. Eu trabalhei suporte. num projeto, muito bacana, que fora do cinema, assim, que foi um dos projetos assim, que para mim foi os mais legais assim, da minha vida, porque eu sou muito fã de quadrinho, como eu te falei, né? E eu sempre quis escrever um quadrinho, eu queria desenhar e tal, e eu trabalhei num projeto chamado VHS, né, que é um quadrinho que é uma antologia, né, com vários artistas independentes aí do Brasil, assim, uma galera incrível, cara, que é esse quadrinho até tá aqui do meu lado, queria até mostrar, porque eu acho que é um projeto bacana, né? E esse quadrinho é uma antologia de histórias de terror, que chama VHS Video Horror Show. E, cara, foi um projeto incrível de trabalhar. O Rodrigo Ramos ali, que foi o editor-chefe, né, o Fernando Baroni. Uma galera incrível, assim, não vou conseguir citar todos, é muita gente. São 11 histórias, né, com roteiristas e autores e tal. E eu fiz a última história. E, cara, foi muito bacana que a primeira história em quadrinhos que eu fiz, a gente ganhou um prêmio, aquele HQ Mix, né? De melhor, acho que melhor antologia, alguma coisa assim, independente, cara.
E você vê que quando a gente quer produzir, a gente consegue, entendeu? A gente vai atrás, a gente foi atrás, a gente fez o Catarse, a galera comprou a ideia, entendeu? Totalmente independente, sabe? Eu tô falando desse projeto por isso, assim, né? E o cinema também tem essa característica, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem possibilidade de fazer esses projetos de ir atrás da galera também que quer ver os filmes para contribuir e tal. E são formas de se fazer, entendeu? Eu acho que tem uma janela enorme aí de possibilidades para a gente poder continuar produzindo. Eu acho que a galera da literatura já achou muito esse caminho, por isso que eu quis mostrar esse quadrinho, a literatura dos quadrinhos já achou muito esse caminho. O cinema está começando a ir atrás também dessas possibilidades. Ô, Joel, você é um cara saudosista. Você acha que a época que você começou é mais legal que hoje fazer filme, mesmo com esses monte de benefícios de tecnologia que nós temos hoje? Jamais, não. Eu acho que, cara, eu sou saudosista no sentido do que eu gosto de assistir, assim. Mas eu vejo coisas novas também. Mas, assim, eu sou apaixonado pelos filmes da década de 80, né? Pô, quem cresceu naquela época, assim, Pois é. sou um senhor, né? E eu cresci naquela época, assim, cara, poxa, não tem época melhor para cinema de terror, né? Para música, para tudo, né, cara, É. assim. Porém, eu acho que tem se produzindo muitas coisas legais, assim, a gente tem que saber entender essa geração nova e as possibilidades tecnológicas que a gente tem agora para produzir também, né? Eu acho que é muito melhor produzir hoje, muito mais fácil, e eu acho que quem tem boas ideias acaba se sobressaindo. E isso fala só, não só produzir cinema, mas produzir quadrinho, produzir livro, enfim, porque a gente tem muita mais possibilidade também de fazer esse material chegar ao público, né? O que é o YouTube, né, cara? A gente está aqui falando, o que é essa possibilidade de fazer também esse tipo de entrevistas assim, você aí, eu aqui, entendeu? E todo mundo poder ver. Então, acho que tudo se facilitou um pouco, assim, né? Eu acho que é isso. Quem tem boas ideias acaba se sobressaindo. Eu acho que a nossa maior luta hoje é por boas histórias, né? E estudar mais para a gente conseguir trazer essas histórias à tona, né? O formato, se vai ser feito no celular, se vai ser feito numa câmera profissional, isso pouco importa hoje. Hoje um celular como esse aqui grava em 4K, entendeu? Isso. Você consegue controlar a iluminação, consegue controlar a abertura, consegue controlar um monte de coisa. Nem é um celular muito caro. Então, você tem possibilidade. Na época que eu comecei, era difícil pra caramba. Para arrumar uma câmera, meu primeiro filme eu peguei uma câmera emprestada. Eu tinha uma luz que eu colocava em cima de uma escada, entendeu? Que era uma luz de jardinagem, né? Hoje, sei lá, você compra um LEDzinho, você compra uma É, luz que às vezes não é nem uma luz de cinema, você consegue produzir, porque as câmeras evoluíram tanto que não precisa de tanta luz mais, né? Não só a câmera profissional, uma câmera digital de celular, por exemplo, né? Então, as possibilidades estão abertas aí. Eu acho que quem tiver criatividade consegue sobressair, né? Vamos lá. Joel, eu queria saber, cara, os prêmios que você ganhou, no Aham. cinema, cara. Você ganhou alguns prêmios já, né? Cara, ganhei, sim. Eu tenho muita, assim, muita alegria de ter dos filmes, como eu te falei, rodarem muito, né? E acaba que alguns festivais, o público se identifica, ou até os jurados ali acabam ganhando alguns prêmios, assim. Cara, eu ganhei vários prêmios, assim, é difícil até falar, assim, todos, mas os principais, assim, posso enumerar aqui, por exemplo, O Gato, em 2009, ganhou o melhor curta latino-americano no Montevidéu Fantástico. Ah, o Judas ganhou, acho que, 15 prêmios. Aí ele ganhou o prêmio nos Estados Unidos, o Horror Quest, Festcine, melhor montagem. Cara, deixa eu ver mais, aqui tem mais. Fábulas Negras, né? Foi muito bacana Fábulas Negras, porque houve uma menção honrosa no Montevidéu Fantástico em 2015 para a Loira do Banheiro, né? Dentro do próprio longa, assim. Então fiquei muito feliz com isso, assim. E as atrizes ganharam um prêmio a atriz que adora, que fez uma das estudantes, né, que é a principal, e a que fez a diretora, que é a Margarete Galvão, ganharam um prêmio de melhor atriz e melhor atriz coadjuvante, no festival na Amazônia, né? No mesmo ano. A gente ganhou o filme também de melhor júri popular no cinema de Vitória, né? Fábulas Negras. O Casulos ganhou o Montevidéu Fantástico também, do público, sempre assim. Melhor direção, melhores efeitos visuais, ganhou um prêmio na Sérvia, né? Poxa, Uma menção honrosa. Cara, deixa eu ver o que mais. Cara, ganhou alguns prêmios também. O Inside e o Inside, que é um curta de celular que eu tinha falado, né? Celular, dá para você fazer um monte de coisa legal e tal. Em 2018 eu fiz dois curtas, só fazendo um parênteses, que é o Inside e o Scratches, né? São curtas que eu fiz sem nenhum diálogo,
Aí eu coloquei o título em inglês mesmo para poder pegar mais festivais fora e tal, enfim, porque facilita. E eles passaram em vários festivais e esse Inside, cara, ganhou o prêmio, uma menção honrosa no festival nos Estados Unidos, Spook Screen, e ganhou um prêmio no Chile, no FICTA Atacama, né? Ganhou o Corvo de Gesso também aqui no Brasil. Então, assim, é um filme que foi feito com, assim, cara, pouquíssimos recursos, né? Como eu tenho falado, é possível fazer coisas legais. E a gente ganhou alguns prêmios fora e rodou bastante também. Já o Cova Humana ganhou melhor montagem na Argentina, ganhou o Fenômeno aqui em São Paulo, que é um festival bem importante aqui. Inclusive, o troféu deles é lindo, assim. Um grande abraço para o pessoal do Fenômeno. Ganhou o Fecim, a menção honrosa, ganhou o Comic Con Floripa também, melhor curta. E o Missão Berço Esplêndido ganhou o melhor roteiro no Fecim, ganhou Fantasnoia, ganhou o Festival Independente de Curtas do Amapá, ganhou Rima, melhor cartaz, e ganhou a Mostra Audiovisual de Dourados e o Morcegô 2021. Né? Então, assim, foram alguns prêmios, assim, eu tenho muita felicidade, assim, disso mesmo, dos filmes rodarem, né? E em alguns casos eles são reconhecidos, assim, com prêmios, né? Então, poxa, é muito emocionante, assim, de poder ver o trabalho rodar e as pessoas, de alguma forma, acharem que merece algum prêmio, algum tipo de honraria, assim, né? Muito bacana, né? Eu lembro que quando eu fiz uma resenha do Missão Berço Esplêndido no meu Instagram lá, o Fernando Sanches comentou, falou que era demais o curta, e o Magno também comentou, o Magno O Fernando Varilho. Sanches o Magno também, são dois diretores, né? E, poxa, o trabalho deles é incrível, assim, o Fernando é um grande amigo, assim, o Magno também, o Magno é aqui de São Paulo, tá morando agora em Porto Alegre, É, o Fernando é aqui de São Paulo, e os caras são incríveis. Ele recebeu o elogio desses caras, para mim é uma grande honra, né? legal. Sempre, assim, né? Poder, sabe, contar com esse tipo de apoio, assim. É uma coisa legal também da galera que faz cinema de terror, assim. Todo mundo fica muito ávido a ver o trabalho do outro, sabe? Todo mundo fica muito feliz, fica muito empolgado em ver o trabalho do outro, né? Porque, como eu falei, a gente quer ver esse tipo de filme no Brasil, né? E quando alguém faz alguma coisa diferente, cara, a gente tenta assistir, apoiar, cara, é muito divertido essa troca, né? Então, Sim. poxa, eu tenho um relacionamento bom com praticamente todo mundo, assim, fiz filmes com quase todo mundo também. Fiz filme com o Rodrigo Aragão, com o Felipe Guerra, fiz filme com o Denis, fiz um clipe com o Denison Ramalho, que é um grande diretor também aí. Fiz coisa com o Zé do Caixão, fiz coisa com, cara, com uma galera, assim, se eu for enumerar aqui, é muita gente, assim. Então, pô, eu trabalhei com todo mundo praticamente, assim. E tenho um grande prazer de ter amizade com toda essa galera, sabe? Porque é uma troca, um aprendizado também, né? Você vê a forma que eles trabalham e tal, e ver o tipo de produção que eles fazem. Claro, cada um tem seu tipo de trabalho, tipo de filme, tipo de narrativa, mas é sempre muito, muito bom poder aprender com essa galera também. Legal. Falando nisso, cara, você comentou sobre o Zé do Caixão, você trabalhou com ele, né, cara? Zé do Caixão, Como foi, cara, José trabalhar com Mojica o cara? Marins, cara, foi uma aula de todos os sentidos de vida, assim. O José Mojica Marins, primeira coisa, assim, que eu tenho que dizer que é uma pessoa extremamente humilde, um cara extremamente carinhoso, engraçado, brincalhão, uma pessoa incrível, assim, e um gênio, né? A gente não tem outra palavra para descrever, né? E não é exagero, não é nada disso, assim. Eu considero que eu zerei a vida trabalhando com ele, assim. A impressão que eu tinha é que eu estava vendo a história do cinema na minha frente, né? Para quem não sabe, o José Mojica Marins ele fez um dos segmentos do longa-metragem As Fábulas Negras, né? No qual teve direção minha, do Rodrigo Aragão, do Peter Baistorff também, que é um grande amigo aí, que eu já trabalhei também, e do José Mojica Marins, né? Que fez o Saci, ele fez uma versão dele do Saci, né? E quando ele foi convidado para trabalhar nesse projeto pelo Rodrigo, né? Que o Rodrigo é produtor executivo também, o Rodrigo chamou ele para fazer como aquela coisa de apresentar os capítulos, né? E a gente não sabia, não imaginava que ele ia querer dirigir alguma coisa, né? Pô, pra gente era demais, a gente ia lá, a gente ia gravar na casa dele, em algum lugar aqui em São Paulo, né? A gente não ia levar ele para um set nem nada, né? E aí, quando ele soube que teria uma história do Saci, ele falou: poxa, o Saci, eu sempre quis fazer um filme do Saci, aquele jeitão dele de falar, né? Poxa, eu queria... Aí o Rodrigo falou para ele: poxa, Mojica, você não quer fazer, não? Você não quer dirigir? E ele falou: claro que eu quero e tal. E, cara, foi incrível, assim. Ele aceitou dirigir esse projeto do Saci. E outra coisa que me marcou muito assim nesse convívio com ele foi quando eu fui levar o contrato para assinar. Fui eu e a Mariana, né, minha sócia, a gente foi até a casa dele
E aí ele desceu, tal, falou assim, antes de assinar, a gente vai sentar aqui, tinha um bar, né, embaixo do prédio dele ali, a gente, vamos sentar no bar aqui para conversar um pouco, cara. Aí passaram-se horas, a gente tomou cerveja juntos, a O gente... Magno estava com você nessa? Não, esse dia ele não tava, O mas esse dia Magno me tava eu, a contou, Mariana e o o Magno me Mojica. contou uma história meio parecida com essa, Não, ele, assim. ele adorava fazer. O Mojica era muito acessível, cara. É um cara incrível, assim. Ele adorava ir pro boteco, bater papo. A gente ficou tomando cerveja, batendo papo e tal. Foi muito bacana que, assim, claro que eu já li a biografia dele, então eu ficava perguntando para ele sobre as histórias, né? Ele adorava contar as histórias e tal. Então foi um momento muito marcante para mim isso. E a partir dali a gente, cara, sabe, eu tive ele como um amigo mesmo, assim, né? Apesar de pouco tempo que a gente conviveu, né? Logo depois a gente viajou junto, foi lá para o Espírito Santo. E aí o Rodrigo falou, Joel, só confio em você para ser o assistente de direção dele, para ficar com ele ali, porque já tinha criado essa amizade, e o Rodrigo confiava muito em mim, confia muito em mim nos trabalhos, assim, eu falei assim, cara, fica lá com ele e eu vou ficar fazendo os efeitos, né? Cara, foi uma aula de cinema, foi, como eu falei, ver o cinema ali vivo na minha frente, né? Então ele é um cara conhece muito, então é muito rápido nas decisões dele para filmar, na decupagem dele ali. E ele tinha uma coisa muito interessante na direção dos atores, né? Que ele chegava perto do ator com a mão, né? Aquela unha grande, botava no rostinho, explicava a cena: olha, você agora vai fazer assim, assado, e o ator já entrava no clima. E era um maestro, né? Que tem aquela coisa do ação, né? O diretor, às vezes o diretor até ele se priva de falar o ação, né? E deixa para o assistente de direção. E ele usava o ação como uma forma de direção também, né? De tocar ali a ação do filme. Então, quando ele falava, toda uma cena um pouco mais intimista, uma cena um pouco mais lenta, né? Ele falava, atenção, ação. Ele era todo Aí o ator teatral. entrava, calmo, né, e tal. Quando era uma cena mais explosiva, ele falava, atenção! Ação! O ator já estava todo assustado, né? Então, porque só a voz dele já ecoava, assim, já fazia a gente ficar... Cara, é incrível. E teve uma cena em particular que foi muito especial para mim, que eu participei com ele ali atuando, né? Eu estava fazendo só uma figuração, e é uma cena que ele faz um pastor meio trambiqueiro, e ele está fazendo uma reza lá, né, para a menina, para expulsar o demônio da menina e tal, porque ela acreditava no Saci. E, cara, ele começou a fazer a reza, improvisando mesmo ali, né, um improviso e tal, e a galera começou a ter a gente já orando em línguas, tinha gente chorando e tal. Foi um negócio foi tão intenso, assim, que todo mundo entrou na parada mesmo, assim, acreditou, a gente virando os olhos, a gente passou mal. Cara, você vê o poder, né, de persuasão e o poder da palavra que esse cara tinha, assim, né? Então é realmente uma criatura incrível, um cara especial. Eu sinto muito, né, de ter partido, assim, mas ele deixou um legado, assim, incrível, e todos que amam o terror no Brasil têm que conhecer os filmes do José Mojica Com Marins. certeza. Esqueçam que vocês sabem sobre ele de maneira superficial, né? Ele não é um cara trash, os filmes dele são filmes sofisticados, muito bem feitos, né? E filmes feitos ali com muita garra, né? Com muita criatividade, assim. Né? E eu acho que não existe no mundo um personagem como o Zé do Caixão. Então, para mim, foi realmente uma coisa muito especial, assim. Foi um outro artista que foi bastante injustiçado no Brasil também, né? Ele que tem um Sim, sim. reconhecimento lá fora, primeiro, para poder, depois o pessoal reconhecer ele aqui, Eu né? ainda acho que ele que é pouquíssimo reconhecido no Brasil ainda. Eu acho que as novas gerações têm que descobri-lo, Sim, né? Tá vendo agora, Tim Burton tá aqui no Brasil, eu isso. acho, e ele falou que um dos ídolos dele é o Zé do Caixão, né? O José Mojica Marins, né? E quando ele veio para o Brasil outra vez, ele fez questão de conhecê-lo, né? Ele conhece o trabalho, a obra dele. Então é isso que você falou. Lá fora, o Coffin Joe, né? Como é chamado, Coffin ele é Joe. conhecido e venerado, assim, e até referenciado, né? Em várias obras, né? E aqui, infelizmente, assim, se perde um pouco. Mas eu acho que estamos aqui, né? Para tentar sempre trazer à tona a memória desse grande mestre aí que do nosso cinema. Eu acho que tem que ser sempre lembrado mesmo, né? E é muito importante a gente continuar mantendo esse legado aí, né? Com certeza, Joel. Ô, Joel, eu ia perguntar uma coisa, um lance para você sobre se você tem algum diretor assim, pode do mainstream ou do Uhum. underground da independência que você se influencia. Acredito que o Zé do Caixão seja um Sim. deles. Em primeiro lugar, o Zé do Caixão, né? Você tem Mas mais assim, alguns? fora do Brasil, assim, no Brasil, cara, todo mundo que faz filme de terror, assim, de alguma forma eu acabo vendo os filmes e tenho
muita admiração, sabe? Não só pelo fato de ser difícil, mas porque a galera produz coisas muito boas mesmo, né? O próprio Rodrigo Aragão, Paulo Biscaia, Denilson Ramalho, Capel, Marco Dutra, Juliana Rojas, enfim, tem uma galera aí que faz um monte de coisa legal. Se eu esqueci o nome de alguém aqui, se eu for falar dos curtas, então, nossa senhora, assim, eu não posso nem citar nomes, assim, porque é muita gente, né? Então, essa galera, eu acho que são realmente fazem trabalhos muito interessantes. E acho que o Brasil também tem tem temáticas muito interessantes, né, cara? Que a gente pode usar as convenções do terror e contar nossas histórias, sabe? E eu acho que isso que torna essas histórias universais, assim, né? A gente utilizar, porque o terror ele tem ali a sua métrica, né? Tem suas convenções, mas as histórias são nossas, né? Então a gente pode misturar e mesclar. Eu acho que isso que é o mais bonito, assim, né? Eu acho que essa busca, né, do cineasta brasileiro nesse sentido está bem amadurecida, né? E eu acho que um dos filmes que trouxe isso foi o Mangue Negro, do Rodrigo Aragão. Claro que já existia isso, claro, mas a gente vinha produzindo de uma forma independente, o terror estava bem no nicho, assim, bem... E o Rodrigo apareceu com o Mangue Negro, que é um filme de terror no mangue de zumbis, né? E eu acho que foi um filme que foi uma quebra total ali, e que fez todo mundo que fazia filme se coçar um pouco. Falar, pô, o cara fez um Evil Dead brasileiro, né, cara? Que é isso, né? Muito sofisticado, assim, para a época, assim, e eu acho que a partir dali se criou novamente, assim, se reacendeu essa chama da galera, assim, e a partir dali também todo mundo começou a se conhecer, se reencontrar, e começaram os festivais como Fantaspoa, o Cine Fantasy, Rio Fan na época, e outros festivais, agora tem, cara, dezenas deles, assim, e todos muito importantes para essa galera trocar e ter um intercâmbio, né? Então, eu falo isso, cara, eu agradeço muito estar nessa época, assim, que tem essa galera fazendo filme, assim, né? De fora, cara, eu tenho visto muito trabalho do Jordan Peele, gosto muito. Eu acho que é um cara que tem trabalhado com temáticas difíceis, assim, mas de uma maneira que tem o terror e um certo humor ali, um sarcasmo muito bom, que eu gosto muito disso. Gosto muito do Guilherme Del Toro, acho que principalmente a parte visual, assim, eu acho incrível, assim, a fotografia que ele usa, a concepção dos monstros, né, e como ele consegue usar os monstros também para contar essas histórias, assim, até inverter, assim, a posição do monstro, né, quem que é o monstro, né, se é o ser humano, né, coisa que o Jorge Romero já fazia, né, ali com os Sim. zumbis, né, e outros cineastas inteligentes aí, e muito espertos faziam, né, ele consegue trazer também, ou com Frankenstein, né, enfim, tem vários exemplos disso, assim. E Alex de la Iglesias eu adoro também, é um cara que eu acompanho bastante o trabalho dele. De terror, quem mais? Cara, basicamente esses caras, assim. Essa nova geração de filmes aí que surgiram, né, que eles falam que é pós-terror, que eu não aceito muito esse termo, assim, não concordo muito, na verdade. Mas tem vários filmes que eu gosto muito, como A Bruxa, O Babadook, que eu acho que são filmes que têm ótimas Ba- narrativas, assim, também. Não Babadook um é um filme diretor específico, australiano, né? né? Babadook é um filme australiano, né? Exatamente. Nem falo de um diretor específico, mas esse tipo de filme, assim, eu gosto bastante também. É, tem também, estou muito fã do cinema asiático também, né, em geral, assim. Coisa que eu vi muita coisa, assim, na época que saiu aqueles melhores filmes, né, do Grito, né, eu adoro esses filmes, assim. E tem também, eu gosto muito da ultraviolência francesa também, né, então a fase ali que teve o Mártires, Alta Tensão, A Invasora, né? Ótimos filmes assim também. Então, um caldeirão aí de coisas, né? Então, atualmente são as coisas que eu tenho curtido mais. Eu sei que alguns já são já são considerados antigos, né? Mas como eu vejo na década de 80 né? Então, para mim é meio novo isso ainda. A gente gosta do Rambo, né? A gente gosta Pô, pois é, velho. do, Rambo, do Van Curtindo Damme, a Vida né? Doidado, essas coisas. Fred Krueger, Jason, É, eu lembro que o primeiro filme, Hellraiser. eu lembro quando meu pai comprou um videocassete, o primeiro filme que ele colocou foi Kickboxer, Desafio do Dragão, do Van Olha, eu Damme, cara. gostava, cara, também. Esses filmes de Kung Fu, né, velho? De, É, de, de luta, né? Nem de Kung Fu, né? Era filme de luta, né, em geral, né? é, Pô, cara. Ainda peguei um pouco ainda do Bruce Lee, mas já eram já tava repassando já, né? também. Pegava Peguei, mas eu gostava pra caramba, assim. Jean-Claude Van Damme, Rambo, essas coisas. Cara, na década de 80, assim, falando um pouco sobre isso, assim, acho que foi minha formação, assim, para essa coisa de gosto, né? sim, Obviamente, depois eu vi de tudo, né? Quando eu fui fazer faculdade, eu fui me aprofundar no cinema, né? Um pouco mais
diverso, assim, desde Fellini a Tarkovsky, é tudo, né, que você pode imaginar, assim. Mas a nossa base ali, né, É, tá nos anos 80, né, e tem toda essa coisa, tinha filmes de sacanagem, adolescente, é, Orcs, a gente Porks, podia ver isso, cara, de dia, cara. passava na Passava sessão da na sessão da tarde. tarde, com alguns cortezinhos, né? Mas passava na sessão da tarde. Filme de terror e tal. Eu não tô falando que isso é melhor ou pior, né? Cada época é uma época, né? Mas foi o que a gente viveu, né? Então, A- acabou é, formando. Pô, eu lembro de ter visto, o primeiro filme que eu vi no cinema foi O Labirinto. O Labirinto foi um filme que me marcou muito, assim. Eu era criança e, cara, eu juro que eu vi as criaturas na minha volta no cinema, eu o juro. Labirinto é o É o com o com. David Bowie. Sim, sim, sei. Cara, eu juro, eu vi aqueles bichinhos em volta, assim. Eu vi aquilo, falei com eles de alguma forma. E depois, pra você ter ideia, eu fui ver o Robocop, cara. Eu vi o O 2 no remake. cinema. Eu vi no cinema, cara, criança. Eu vi o 2 criança, tinha 11 Cara, anos, eu acho. pesadíssimo, cara. Esse filme, cara, violento pra caramba. Aí, poxa, aí você vai entender um pouco dos meus gostos, né? Não tem como, né? E, cara, pra mim até hoje ainda é um dos clássicos absolutos, assim, da ultraviolência, mas também que tem uma mensagem. Eu acho que o bacana dos filmes que eu mais gosto, assim, é isso, que tem sabe passar uma mensagem interessante, assim, tem alguma contestação, mas ao mesmo tempo é divertido, ao mesmo tempo Sim, tem uma pegada, sabe? Não é só discurso pelo discurso, entendeu? Tem que ter alguma coisa também. Pô, você também vai para o cinema para se divertir, né? sim, com Mas acho que é certeza. legal você conseguir colocar uma coisinha ali e tal, para as pessoas pensarem, né? Porque o público, apesar de alguém, das pessoas às vezes não acharem, mas o público é muito inteligente, assim, eu acho que você não pode subestimar ele, né? Eu sempre É. penso nisso. Eu tive o privilégio, cara. Uma das vantagens de você morar em cidade pequena, do interior, é esse. Eu tive o privilégio de ser criança nos anos 80 e pré-adolescente no começo dos anos 90. E tinha Nossa, cinema aqui na minha cidade. Tinha cinema maravilha. mesmo, assim. Então foi quando eu vi o Robocop 2, os filmes dos Trapalhões, todos. Trapalhões, Aí a Poxa, é escola levava a maravilha. gente para ver um filme chamado Marcelino, Pão e Vinho, cara. Um filme dos anos Sim, 60. sim. Você lembra desse filme? Sei qual que é. Cara, eu assisti esse filme, sei lá, umas 500 vezes, cara. Não, esses filmes são clássicos, né? Que você vê um milhão de vezes, assim, né, na escola, né? Tipo assim. É, Cara, é muito bacana isso, assim. A gente cresceu numa época realmente que não tinha muito essa dificuldade de ver mesmo as coisas, assim, ver de tudo mesmo, assim. Cara, enfim, de certa forma me fez um mal que me faz um bem. sim, A gente, é como eu falei, não dá pra gente julgar o que é melhor e o que é pior. A gente julga o que a gente viveu. Para mim foi bem legal, assim, poder ter visto tudo isso naquela época, né? com certeza. Nós já estamos chegando ao fim aqui, cara. Tem mais uma perguntinha para você, cara. É Aham. sobre o lance das palestras e as oficinas Ah, que sim. você faz, cara. Como que é esse lance? Cara, eu comecei a fazer. Existia um festival aqui, uma mostra, né, chamada Cinema de Bordas, que era foi criada pela Bernadette Lira, né, que é uma pesquisadora, doutora, assim, né, uma pessoa incrível. E nessa mostra ela pediu para a gente ir para Mariana, que né, a produtora aqui dos nossos filmes, para dar uma oficina. A gente nunca tinha dado oficina, isso foi em 2000 e, cara, 2010, eu acho, 2009, uma coisa assim, 2010. E a gente fez a primeira vez e foi muito bacana, a resposta foi muito bacana. A gente sempre se propôs a fazer oficinas onde tinha o resultado de sair um curta. É fazer um curta com a galera, assim, sabe? A gente pega pelo menos um período dessa oficina e passa uma parte teórica para todo mundo ter um certo conhecimento, né? E alinhar, mas assim, mas a gente quer que as pessoas tenham uma experiência de fazer cinema, né? Então, todas as oficinas que nós fizemos de produção, todas saíram curta, né? E a partir disso, a gente gostou muito desse, dessa experiência de fazer, né, essas oficinas. A gente aprende muito com os alunos também. E foi muito bacana começar a chamar a gente para fazer oficinas em outros locais, né? Um foi falando para outro, foi falando para outro, e, cara, a gente acabou entrando no SESC, né, no radar deles. E a gente trabalha para o SESC há mais de 10 anos já. Eles chamam a gente vai lá e, cara, o que eles pediram para a gente fazer, a gente faz de oficinas. A gente já deu oficina de produção, de roteiro, de stop motion, de efeitos visuais, de efeitos especiais, de efeitos práticos. Cara, de tudo que você imaginar que é do âmbito do cinema, a gente já fez. E a partir disso também a gente começou a desenvolver também instalações artísticas, né? Também. Com chroma key ao vivo, que as pessoas interagiam ali, elas participavam de um filme ao vivo ali, era muito bacana, a gente faz isso até hoje, assim, quando nos chamam, e várias outras interações com o cinema também. E tem sido muito prazeroso, porque cada oficina que nós
ministramos, assim, a gente aprende mais com as pessoas, né? E vem gente de todo tipo, assim, de conhecimento, assim, todo nível, assim, desde gente que nunca fez nada, que só está curioso, até galera que está fazendo faculdade, ou já fez, ou gente que já fez filme. Eu tenho um grande prazer de dizer que algumas das pessoas que fizeram oficinas com a gente já estão trabalhando na área, alguns já fizeram até longa-metragem, né? Que Outros estão, legal. sabe? Então, assim, tem muita gente que eu já trabalhei até para ex-aluno meu, entendeu? Já acabei de editar um curta de um cara que fez oficina comigo, né? Que é o Gleison, né? Que é um cara, puxa, incrível, que está despontando aí também, né? Então, é sempre uma galera muito boa, assim, que vem, e a gente tem o prazer de tentar passar um pouquinho do que a gente conhece também, assim, né? E ter sempre esse objetivo de fazer algo prático, né? De você sair com curta, ou sair com roteiro, ou sair, pelo menos, aprendendo a fazer um efeito especial, alguma coisa do tipo, para usar nos seus trabalhos, né? Então, é sempre muito gratificante também. E O, com a pandemia, a gente não parou, a gente fez também algumas oficinas online também, é isso que eu ia né? Então, perguntar. foi uma outra experiência para a gente também. A gente acabou de produzir um curta agora, que a gente fez todo online. Cada um gravou a sua parte na sua casa. A gente gravou uma parte numa chamada de vídeo e juntou tudo para fazer um curta de antologia. Então, são experiências que são, né, experiências do nosso tempo, né? Então, é um registro ali do que a gente passou, de como a gente pôde produzir nessa época, né? Então, acho que é sempre realmente um aprendizado, assim, para mim, e muito gratificante mesmo. Joel, muito obrigado, cara, pelo papo. Papo bacana, velho. Conversamos pra Obrigado, caramba cara. aqui, velho. Prazer. É, Só tenho a agradecer você, cara, por ter aceitado aí. Entendeu? E você quer mandar mais um recado final aí pra galera, fique à vontade. Cara, eu só quero agradecer o espaço, de novo, assim, para falar do meu trabalho, para falar de cinema de terror, né? É uma espécie de uma bandeira que a gente carrega, né? De cinema de gênero, né? E que as pessoas vejam os filmes independentes, vejam os filmes de terror brasileiro, vejam os filmes de ficção científica brasileiro. Tem muita coisa boa, cara, assim. É, não desistam da gente, estamos produzindo, estamos Com tentando fazer o certeza. melhor possível, assim, para que cheguem bons filmes para vocês, filmes divertidos que vocês possam aí ter um tempinho aí de entretenimento e também de pensar e tal, e refletir sobre o nosso tempo, né, sobre as coisas que a gente quer dizer também. E, cara, muito obrigado, assim, também para mim foi uma honra, assim, poder participar e falar com o seu público, e agradeço demais esse espaço aí. Valeu. Legal. Beleza. Beleza, Joel? Obrigadão, irmão. Valeu, cara, foi da hora, velho. Obrigado. Valeu. Espero ter sido bom aí, que deu para aproveitar. Opa, com certeza, cara. Deixa eu Falou, mano, abraço. ficar aqui.